Olá pessoal, esse vídeo de hoje eu resolvi gravar para a gente falar um pouquinho sobre leitura orante da Bíblia. Isso porque nós estamos no mês da Bíblia e essa é uma coisa que sempre nos chama a atenção, como fazer a leitura da Bíblia. E os documentos da igreja têm pedido isso para a gente. Nós podemos ver principalmente aqui no nosso Diretório Nacional de Catequese, lá no item 111, tem um título assim: Leitura orante da Bíblia. O documento, a interpretação da Bíblia na igreja, esse documento é um documento do Vaticano. Trata dos vários métodos de leitura bíblica, indicando contribuições e os limites de cada um. E uma das formas mais valiosas de trato com a Bíblia é a Lectio Divina, que entre nós é conhecida como leitura orante, individual ou comunitária, que consiste na leitura de um trecho bíblico, repetida uma ou mais vezes, acompanhada de silêncios interiores, meditação, oração, contemplação. É a prática do fala, Senhor, que teu servo te escuta. Vocês podem depois pegar o seu diretório e ler mais um pouquinho para vocês entenderem o porquê da leitura orante. A leitura orante, na verdade, é uma prática que vem sendo pedida desde o Concílio Vaticano II para ser colocada dentro da nossa igreja, tanto nas reuniões de grupos bíblicos, nas reuniões de catequese e nos encontros, enfim, qualquer tipo de leitura bíblica que se faça leitura orante, que pode ser individual como pode ser comunitária. Nós temos aqui muitos subsídios, que falam de leitura orante. Esse aqui, por exemplo, da Arquidiocese de Curitiba, é muito bom. Nós temos também alguns folders que algumas paróquias fazem. Nós temos publicação da Paulinas a respeito desse assunto. Nós temos publicação da editora Ave Maria. Enfim, vocês vão encontrar muito material a respeito de leitura orante para dirigir a sua leitura e o seu trabalho na catequese. Hoje a gente vai focar mais a leitura orante para o catequista e não para a catequese, para os nossos encontros com as crianças. Porque quando a gente faz encontro e leitura bíblica com crianças, a gente precisa adaptar um pouquinho o método da leitura orante, já que esse método foi criado por monges, monges que se dedicam à oração, meditação, contemplação. São pessoas adultas. E a gente sabe que as nossas crianças, elas não têm ainda a maturidade para permanecer um longo tempo fazendo meditação. Aí o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para a leitura da Bíblia. A gente pode usar qualquer Bíblia, a nossa preferida, a minha, no caso, é essa aqui, onde eu já tenho marcadas várias passagens, onde eu faço anotações, onde eu passo a canetinha amarela, enfim, é onde eu me situo melhor e leio melhor a Bíblia. O texto tem que ser, obviamente, escolhido, previamente. Não pode se abrir a Bíblia e simplesmente escolher alguma coisa para ler. Então, vocês precisam se preparar. E essa preparação também vem do momento e do ambiente. O momento precisa ser oportuno. Vocês têm que estar num momento de silêncio, num lugar agradável, num lugar confortável e se estiverem sozinhos. Mas da mesma forma, se tiver em grupo, tem que se proceder assim também. Escolher um momento oportuno e fazer um preparo para que as pessoas realmente se dediquem àquela leitura de coração. Enfim, preparado o ambiente, nós começamos a nossa leitura orante. E a gente sempre procura relaxar, ficar um pouquinho em silêncio e colocar-se em conversa com Deus, sobretudo. A gente pede uma graça, faz o sinal da cruz, pode fazer algum pedido especial, por um momento especial da nossa vida, enfim. E quando nós começamos a fazer a nossa leitura, já entramos no primeiro passo, que é uma escadinha. Só que antes da gente entrar nessa leitura, é bom nós observarmos que existem umas exigências para se fazer leitura orante dentro da nossa igreja. Primeiro que essa leitura ela tem que estar dentro da unidade da Bíblia. Nós temos que entrar dentro do contexto bíblico. Todas as leituras bíblicas fazem parte de uma história, que começou lá no Antigo Testamento e veio até os evangelhos e cartas, enfim. Então, nossa leitura tem que estar dentro do contexto. Cada livrinho aqui é um tijolinho que forma uma construção.
E a gente não pode isolar esse pedacinho, esse tijolinho, e esquecer do resto da Bíblia. A outra exigência é que o nosso texto tem que estar sempre ligado com a nossa realidade. Nós precisamos ler a Bíblia e trazer para os dias de hoje. Não podemos ler por ler, nem ler ao pé da letra. Nós temos que colocar a leitura que nós fizemos dentro da nossa vida e na nossa realidade. Uma outra exigência é que nós temos que ler a Bíblia a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Tudo leva a Jesus. Nós começamos, a história da salvação, desde lá, a criação, até chegarmos nos evangelhos, para falar de Jesus, o Salvador, o Messias. E a quarta exigência é que esse texto precisa estar em comunhão com a igreja. Nós temos que usar os textos bíblicos, a nossa leitura bíblica, a nossa reflexão, pensando que a nossa igreja tem uma tradição, a nossa igreja tem um magistério, a nossa igreja tem um catecismo e nossa igreja tem interpretações bíblicas já. Então, nós temos que usar desses estudos bíblicos já feitos por pessoas, que têm capacitação para isso, para iluminar a nossa leitura hoje. Bom, cumpridas essas exigências, a gente começa a nossa leitura. Primeiro passo da leitura orante é a leitura em si. Ler, ler e ler. Ler até que a gente entenda realmente aquilo. Pausadamente, devagar, colocando-se no contexto, no lugar, junto com os personagens e tentando viver aquilo que os personagens que fazem parte daquele trecho, daquela leitura, fizeram. Depois que essa leitura é compreendida perfeitamente, nós vamos para o nosso segundo passo, o nosso segundo degrauzinho, que é a meditação e a reflexão. E é aí que eu quero chegar com esse vídeo. Esse mês de setembro, nós estamos convidando vocês a fazerem a leitura orante conosco quando fizerem a leitura do Evangelho do dia, que carinhosamente a Nilva publica todos os dias para nós no grupo. Ao fazerem essa leitura, vocês vão fazer a seguinte pergunta depois. O que esse texto me diz? O que essa palavra me diz? E é essa meditação. O que é que esse texto está me trazendo nesse momento? Que inspiração que ele está me dando? O que ele está trazendo para mim dentro dos meus afetos, das minhas realidades, das minhas vivências, dos meus relacionamentos? E é aí que eu tenho que aplicar a minha meditação. A leitura tem que me trazer algo, tem que me preencher. Aí eu vou ruminar, mastigar e entender realmente o que é a leitura na minha vida. O terceiro passo é a oração. A oração é o louvar, é o agradecer, é o pedir. Depois que eu li, meditei e vi o que essa leitura trouxe para mim, é a hora de eu dar a resposta. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu quero de Deus? O que é que eu preciso? Que graça eu preciso? O momento de se fazer preces, o momento precioso das preces. E o quarto passo é a contemplação. Contemplação é o que o texto nos leva a viver, ou seja, o que esse texto nos leva a fazer, a agir no mundo em que vivemos. Se nós fizermos uma leitura bíblica só para nós, para ficar ali naquele momentinho, ela de nada valeu. Ela tem que levar a gente para a nossa vida, sair em busca de alguma coisa e em busca de mudanças. Terminando a nossa leitura, o que é que nós vamos fazer? Se for em grupo, nós vamos partilhar experiências, contar das nossas vivências, enfim. Se nós estamos sozinhos, nós vamos encerrar a oração, fazendo o sinal da Trindade, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso nós estamos falando aqui de uma leitura solitária, uma leitura comigo, só eu, e Deus. Existem, claro, as leituras em grupo. Essas leituras em grupo precisam que cada passo também seja preparado. O ambiente tem que ser propício, tem que se fazer com que todos façam aquele silenciamento e aquela entrega para a leitura. Senão ele não vai funcionar. Se for uma leitura só para fazer, tumultuada, sem que se faça silêncio, sem que se escureça um pouquinho o ambiente, não vai haver clima para essa leitura. Então é bom observar isso aí. Mas assim, o que nós queremos mesmo de vocês é que vocês se entreguem nesse mês de setembro a uma leitura orante, frutuosa da Bíblia. Essa leitura orante com certeza vai enriquecer a nossa bagagem de catequistas, vai nos ajudar a fazermos as leituras lá com as nossas crianças
E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho de como adaptar a leitura orante para as nossas crianças. Bom, finalizando o vídeo, a gente gostaria que vocês realmente usassem todos os materiais que vocês já têm, fizessem pesquisas na internet, usassem a sua Bíblia, lessem um pouquinho do diretório e vissem o porquê a gente faz leitura orante, né, na nossa catequese. E eu me despeço aqui com um beijo e amanhã a gente volta falando um pouquinho mais, dessa vez da leitura orante com crianças. Obrigado!